Olá, tudo bem? A hora da benção. Eu quero pessoas que não querem mais participar do círculo de oração. Tem pessoas que não querem mais liderar o círculo de oração. Tem jovem que já não tem mais conhecimento sobre os grupos dos jovens. E tem jovens que não querem mais assumir esse cargo de liderança entre os grupos de jovens. Tem pastores, eu vou mais além, sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. Tem pastores que já desistiram de apacentar as ovelhas. Tem pastores que não querem mais tomar conta de igreja, porque a coisa está difícil, a perseguição está grande. Pessoas que têm a língua venenosa que se levanta contra os ministros da palavra de Deus. Pessoas que o aponta e o julga como se fosse Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 8, que quem nos justifica é Deus. A Bíblia também diz que se eu e você errar, nós temos um advogado fiel. E esse advogado é Jesus Cristo. Então, está nos apresentando os dias difíceis, como está na palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, pare, pense, analise, raciocine, observe bem, porque nós já estamos nos finais dos tempos, aonde os pais se prostituem com as próprias filhas, aonde as mães colocam as próprias filhas para se prostituir ainda de menor, aonde o filho desobedece o pai, desobedece a mãe, aonde a gente vê os jovens, até mesmo as crianças, desobedecendo os mais velhos, faltando com respeito com os mais velhos. Sobrevirão tempos difíceis e tempos trabalhosos, aonde não há mais respeito dentro da sociedade, aonde a gente vê pessoas fazendo promessa dentro da política, mas ele está trabalhando apenas para que as suas mesas estejam cheias e fartas. E de 4 em 4 anos, novamente ele se apresenta com novas propostas, com nova proposta, e some novamente. E isso vai acontecer e já está acontecendo na onde? No final dos tempos. Sobrevirão tempos difíceis e tempos trabalhosos para nossas vidas. Então, meu amado, a Bíblia diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Hoje, aqui no estado de São Paulo, parece que virou moda. Parece que virou moda ser casqueiro. Na nossa linguagem aqui é casqueiro, mas em outros lugares é conhecido como mendigo, drogado. Aqui a gente chama de casqueiro, é a linguagem daqui. Jovens, pessoas novo, bonito, de boa aparência, tomado pela droga. Usando droga 24 horas, não toma mais banho, não se alimenta, vive só da droga. Está algemado, acorrentado pelas algemas do diabo. E isso está acontecendo no final dos tempos. E o final dos tempos é agora. Sobrevirão
tempos difíceis e trabalhosos, aonde a sociedade vai dar trabalho para Deus, porque a sociedade ela vai se afastando de Deus. O povo, o ser humano, a criatura, o projeto de Deus, aquele que o Criador criou, está virando as costas para Deus. Está cada vez mais se afastando de Deus. Por quê? Porque eles gostam do pecado. Eles amam viver no pecado. Eles acham normal, tá na moda, virou moda viver no pecado. Está tudo modernizado. Modernizaram o pecado. Modernizaram o pecado. E o pecado é aceito nos lar, seja na família da classe alta, classe baixa, classe média, qualquer classe. O pecado entra com mansidão. O pecado entra e toma conta. E as pessoas se apossam. As pessoas se incomodam no pecado. Estão bem acomodados no pecado. E isso sobrevirão dias trabalhosos, tempos difíceis. A juventude de hoje não quer mais estudar para conseguir um trabalho, para construir uma família, porque Deus nos criou para isso. A Bíblia diz: e o homem viverá do suor do seu rosto. E o homem deixará o pai e a sua mãe e vai ajuntar a sua esposa e vai ser uma só carne. Ou seja, vai construir uma família. E família é projeto de Deus. Porém, o pecado entra nas famílias, separa a família, e isso aí é normal. Isso aí está acontecendo constantemente. Como diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias de hoje. As pessoas casavam e descasavam. As pessoas bebiam, se prostituía e continuava no pecado, amando o pecado, continuava no pecado. E Noé pregando: ei, o dilúvio está vindo, entrai na arca, construa a arca comigo. Mas as pessoas não davam ouvido. Assim é nos dias de hoje, meus amados e meus queridos irmãos. Se você abrir o seu Facebook, vai ter um monte de pregadores pregando a palavra de Deus, na esperança que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Na esperança que você abra a sua mente, abra o seu coração e aceite ser projeto de Deus, viver na presença de Deus, andar no caminho do Senhor. Porém, sobrevirão tempos difíceis, onde as pessoas não querem aceitar o Evangelho. As pessoas querem a salvação, mas não querem Jesus. As pessoas querem ser abençoado, mas não querem andar com Jesus. As pessoas querem viver bem e ter boa saúde, bom emprego, porém se esquece de Jesus. Sobrevirão sobre a humanidade tempos difíceis, tempos trabalhosos para quem prega a palavra de Deus. A gente prega, a gente fala, a gente louva, a gente profetiza, porém as pessoas não aceitam. A palavra do Senhor diz que nessa terra vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vai passar. A palavra do Senhor vai continuar sendo pregada, vai continuar sendo administrada, vai continuar o evangelismo, o louvor, a obra do Senhor não vai parar na terra. Mas, porém, sobrevirão tempos difíceis,
aonde as pessoas não vai mais aceitar, porque as pessoas acham bom viver no pecado. As pessoas andam no pecado como se fosse normal, vivem no pecado como se fosse normal. Aí quando está doente, lembra de Jesus. Quando está desempregado, lembra de Jesus. Quando está sem o pão na mesa, lembra de Jesus. Quando está sem nenhum centavo no bolso, lembra de Jesus. Infelizmente, eu tenho que falar. Tem pessoas que estão respirando pelo um aparelho nesse momento. Tem pessoas que estão entrando em uma sala de uma cirurgia nesse momento. Tem pessoas que para se locomover está andando em uma cadeira de roda. Precisa de um auxílio de alguém para se locomover. Porém, meu amado e meu querido irmão, você está com saúde. Olha que bênção. Seu coração está batendo. Sabe por que o seu coração está batendo? Porque Deus está permitindo. E ainda tem pessoas que reclamam da vida. Tem pessoas que dizem assim: eu estou cansado. Sabe por que você está cansado? Porque você trabalhou. Sabe por que você trabalhou? Porque Deus te deu saúde. Porque se Deus não te desse saúde, você não estava cansado, você não estava trabalhando, você estava em um hospital ou deitado, enfermo, em cima de uma cama. Então louve a Deus pela sua saúde. Louve a Deus pela sua vida. No livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto ele está perto. Não deixe para buscar a Deus quando você estiver doente. Não deixe para buscar a Deus quando você estiver desempregado. Não deixe para buscar a Deus quando você estiver com câncer ou com a AIDS ou numa cadeira de roda. Buscai a Deus agora, enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, enquanto você pode se locomover, enquanto você pode andar para onde você quer. Mas, porém, diz a palavra do Senhor, que sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. Nesse momento tem pessoas que olham para essa live e quando vê que está falando da palavra de Deus, ele passa direto. Ele não compartilha. Ele não para ouvir. Sabe por que não para ouvir? Porque a palavra de Deus não lhe interessa. A palavra de Deus só lhe interessa, a palavra de Deus só chama a sua atenção quando você está com a vida perturbada, quando você está se sentindo melancólico, quando você está sem saúde, sem dinheiro, sem emprego, sem saúde. Aí a palavra de Deus lhe incomoda, a palavra de Deus lhe comove, a palavra de Deus entra nos seus ouvidos e entra no seu coração. Meu amado e meu querido irmão, eu quero mandar um abraço para minha irmã Lucileila, que mora na colônia Pindorama, bem precisamente em um lugar chamado Lagoa Nova. Minha maninha, um beijo, um abraço para você e para o seu esposo, meu amigo Val. Amém? Que Deus te abençoe. Está conectada conosco nessa noite, nessa live. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Amém? A palavra a qual vos lanço nessa noite aos vossos corações
está escrito na segunda carta que escreve o apóstolo Paulo a Timóteo, seu servo. Capítulo 3, versículo de número 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos são para aqueles que é administrador da palavra de Deus. É frustrante para mim, é frustrante para os meus inimigos que me odeiam e que me perseguem, aqueles que falam mal dos crentes. Ei, não seja meu inimigo, seja meu amigo, porque eu quero te abençoar. Eu quero que Deus renove as suas forças. Eu quero que Deus multiplique a sua saúde. Eu quero que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar a planta das suas mãos. Não amaldiçoe quem te abençoa. A minha função na terra como ministro da palavra de Deus é te abençoar. É saber que você está bem, que a sua família está bem, que você está com saúde, está com emprego. Mas a Bíblia diz que sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10, que Deus, Ele acrescenta 2 vezes mais, em dobro, tudo o que Jó tinha perdido. Sabe por quê? Porque Jó estava orando pelos seus amigos. Ei, eu vou te abençoar e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser abençoado e glorificado na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, não perca a oportunidade de se apresentar a Deus. Procure a igreja mais perto da sua casa e apresente-se a Deus enquanto há tempo. Tem pessoas que querem viver no mundo da bênção. Tem pessoas que querem que tudo dê certo, mas nunca lembra de Deus. Tem gente que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ouvir uma mensagem, não tem tempo para ir na igreja, mas tem tempo para ficar o dia inteiro no WhatsApp. Tem tempo para ficar o dia inteiro no Facebook. Tem tempo para ficar o dia inteiro no YouTube, mas não tem 1 minuto para Deus. Como é que você quer ser abençoado? Você lembra de beber? Você lembra de fumar maconha? Você lembra de cheirar cocaína? Você lembra de trair a sua esposa? Você lembra de mentir? Você lembra de enganar o povo? Você lembra de viver uma vida em pecado? Você lembra de fazer com que o povo seja enganado? Você lembra de tudo o que não presta, mas não lembra de Deus? Como é que Deus vai te abençoar? Como é que você vai viver uma vida de bênção? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu planejo dá errado. Os meus sonhos estão dando errado. Estão sendo frustrados. Eu já não aguento mais essa vida. Eu já não sei mais o que eu faço, o que eu vou fazer. E agora? O que será de mim? Tudo que eu tentei fazer não aconteceu. Deu errado.
Aí você vive uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, uma vida destruída. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim o salmista Davi: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Ei, a Bíblia diz que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode tocar nos profetas de Deus. E por que as pessoas tocam em você? Por que as pessoas te amaldiçoam? Por que os seus sonhos e os seus projetos não dão certo? Por que, meu irmão e minha irmã? Por que você se afastou de Deus? Você se esqueceu de Deus? Você virou as costas para Deus? Deus não é bobo, não. Você lembrar de Deus só na hora que precisa dele? Não é assim, não. Você tem que lembrar de Deus todos os dias. Você já imaginou você acordar? E quando você acordar, você dizer essas palavras: bom dia, Espírito Santo. Foi a primeira comunicação que você teve. Foi essa: bom dia, Espírito Santo. Você alegra o coração de Deus. Você alegra o coração de Jesus. Você alegra o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas você acorda, escova os dentes, lava o rosto, sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa, você toma café, você almoça, você lancha, você janta, você dorme e você faz tudo no dia seguinte, não lembra de Deus? Como é que você quer que Deus te abençoe? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Será, meu irmão, que você não tem um tempo para Deus? Será que você não tem tempo para Deus? Me perdoa e me desculpe, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser administrada. A verdade tem que ser lançada. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe do que é que a verdade vai te libertar? Eu vou falar para você. Pela guia do Espírito Santo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você começar a estudar a palavra de Deus, quando você começar a folhear a Bíblia, quando você começar a se interessar pela palavra de Deus, que é sacrossanta, que é bendita, fiel, maravilhosa e genuína, aí você vai passar a entender a palavra de Deus. E quando você passar a entender a palavra de Deus, você vai começar a ter uma libertação. Então a palavra de Deus, ela vai começar a libertar você. Mas libertar eu do quê? Libertar da cachaça, libertar da mentira, libertar da traição, libertar dos furtos,
libertar dos maus costumes, libertar da vaidade, libertar da corrupção, libertar da maldade, lhe libertar desse mundo pecaminoso cheio de pecado, vai lhe libertar de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus dá ordem ao seu anjo, para que o seu anjo pegue uma brasa do seu altar com uma tenaz. E o anjo pega a brasa. Então o anjo desce do céu com essa brasa. E com essa brasa que o anjo tirou do altar de Deus, ele toca nos lábios do profeta messiânico Isaías. E quando a brasa é tocada nos seus lábios, essa brasa purifica os seus lábios, purifica a sua boca. E depois que o profeta passa por esse processo de purificação, Deus faz uma pergunta. Deus pergunta para o profeta: e agora? E agora, quem há de ir por nós? O profeta olha para os céus e responde para Deus. O profeta diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, Senhor. E Deus diz para o profeta: ide e pregai o meu evangelho aos corações contritos e endurecidos dessa terra. Tem gente, irmão, que endurece o coração. Tem gente que rejeita a palavra de Deus. E quando você rejeita a palavra de Deus, automaticamente você está rejeitando Deus. Aleluia. Por que você está rejeitando Deus? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde as pessoas vão fechar o coração para não aceitar a palavra de Deus, para não aceitar a palavra de Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu quero que você preste atenção nessas palavras. Não são palavras minhas, mas palavra do Espírito Santo de Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, eu estou citando a Bíblia. Eu estou te entregando a palavra de Deus. Eu estou te mostrando nessa noite Bíblia. Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe que você está no pecado? Você sabe disso. Você sabe que você está usando droga? Você sabe disso. Você sabe que você está traindo a sua esposa? Você sabe disso. Você sabe que você está enrolando e está enganando e passando as pessoas para trás. Você sabe disso. Você sabe qual é o seu salário, você que faz isso? É a morte. É a morte. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário daquele que está pecando, daquele que continua no pecado, é a morte. Não fica chateado comigo, não. Eu sou apenas um
um administrador da palavra de Deus. A minha função é pregar. Agora, se você vai aceitar Jesus, se você vai buscar ao Senhor, se você vai converter o seu coração, aí cabe a você. Amém? Eu não estou pregando religião, eu estou pregando Bíblia. Eu estou te apresentando Jesus. Eu não vim aqui para lhe apresentar a Assembleia de Deus, para lhe apresentar Deus é amor universal, mundial. Não, eu não vim te apresentar a igreja, eu vim te apresentar a palavra de Deus. Por quê? As pessoas estão dando trabalho para Deus. As pessoas estão fechando os ouvidos, endurecendo o coração, se afastando de Deus, rejeitando a Deus, virando as costas para Deus, se afastando cada vez mais da presença de Deus. Por que isso está acontecendo? Porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Não querem mais praticar a palavra de Deus. Não querem buscar a santidade. No livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Tem pessoas que conhecem a soberba, mas não conhecem a palavra de Deus. Conhece o pecado, mas não quer conhecer a palavra de Deus, não quer conhecer o caminho de Jesus, não quer conhecer a salvação, não quer conhecer os céus, não quer conhecer os projetos de Deus. O meu povo está perecendo por lhe faltar o conhecimento de Deus. É a palavra de Deus. Tem mais, não acabou não. Tem Bíblia para você. Quer pegar um papel, quer anotar aí, pode anotar. Eu não estou aqui enchendo linguiça, não estou falando abobrinha, não estou falando bobeira, eu estou falando a palavra de Deus. Eu vim aqui para lhe apresentar a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, dando continuidade nessa linhagem, nesse raciocínio espiritual nessa noite. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 9, versículo de número 17. Diz assim, presta atenção, leia comigo. Observe, Salmos, capítulo 9, versículo 17. Olha o que diz. É forte. Essa palavra aqui é forte. Essa palavra aqui é forte. Diz assim, os pecadores serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. O negócio agora ficou estreito. O negócio agora apertou, hein? Eu vou reler de novo para você entender. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Em Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os pecadores serão lançados no inferno, junto com toda a nação que se esquece de Deus. E aí? Você que se esquece de Deus, você que não lembra de Deus, você que não quer ouvir a palavra de Deus, você que não dá crédito à palavra de Deus. Ei, aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão.
Só vai achar Jesus quem busca. Só vai achar aqueles que desejam, aqueles que querem, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que se sentem dependente de Jesus. Esse sim vai encontrar, porque eles vão em busca. Mas aqueles que se esquecem serão lançados no inferno, junto com toda a nação que se esquece de Deus. É forte. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, e os que cedo me buscam me acharão. Você está falando da palavra de Deus. Essa palavra está falando comigo. Porém, eu não tenho condições de buscar Jesus, porque eu estou sem fé. Eu estou desanimado. Ei, no livro de Romanos, capítulo de número 10. Marca aí, marca, para você conferir depois. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Continua ouvindo a palavra de Deus. Continua dando crédito à palavra de Deus. Aí você vai ver Deus começar a remover dentro de ti a fé. Mas aonde eu encontro a minha fé? Aonde eu consigo remover a minha fé? O que eu faço para manter a minha fé em Jesus? Ei, vem comigo. Escreve aí, pega uma caneta e um papel e escreve. Quando você adquirir a sua fé através dos ouvidos, através da audição, ouvindo a palavra de Deus, depois que você ouvir, depois que você dá crédito, aí a sua fé, ela vai começar a ser removida dentro do seu coração. E para a sua fé continuar em prática, para você não esfriar, para você não voltar para trás, para você não sair da presença de Deus, eu vou lançar outra palavra ao seu coração. Vem comigo. Livro de Êxodo, capítulo de número 6, versículo Levítico, livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo de número 13. Olha só que maravilha. Minha fé, eu já ganhei essa fé. É pouquinha, pequeninha, mas eu já estou sentindo ela no meu coração. E agora? O que eu faço para não perder essa fé? O que eu faço para continuar tendo fé? Você sabe onde fica a sua fé? A sua fé, ela fica plantada no seu coração. Mas você ganhou fé, você adquiriu fé dando crédito à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E para a sua fé continuar em chama, para a sua fé continuar acesa no seu coração, você vai tomar posse dessa palavra. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é o seu coração. O fogo é o Espírito Santo de Deus. O fogo é a presença de Deus.
E o seu coração é o altar de Deus. E a sua fé está dentro do seu coração. Você vai tomar posse dessa palavra. E essa chama não vai se apagar. O amor de Deus não vai se apagar. Se você crer, tome posse. Se você crer, diga amém. Porque eu quero me despedir nessa noite te abençoando. Pai, abençoa todos os ouvintes. Abençoa aqueles que curtiram, aqueles que ficaram comigo até o fim. Abençoa aqueles que compartilhou. Abençoa também aqueles que me acompanham no Facebook, no WhatsApp. Que Deus o abençoe, meu amado. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma mensagem do pregador Lu.